pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute. Oiê! This just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I have to leave. No, that means I have to leave. Lately, I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. So I'll go. I will go. So I'll go. I will go. Lately, I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Then only for a minute. Tá mandando coraçãozinho aí, galera. This just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. No, that means I have to leave. No, that means I have to leave. Lately, I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. So I'll go. Olá, meus amores. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Marcinha, a Lu já tá por aí. Ceci, bem-vindas a mais uma live. Hoje é a nossa quinta live das 8 lives da série Desperte Seu Propósito com o Theta Healing. E vamos falar de um tema muito interessante hoje, que é os 7 planos de existência que já estão dentro de você, que já estão dentro da gente. Às vezes a gente não sabe do poder que isso tem e de como usar esse poder. Então eu vou trazer esse conceito hoje para você. E a gente já falou aqui nas outras 4 lives, falamos na primeira live sobre a jornada para um trabalho que te faz feliz e realizada, o que é o Theta Healing, na segunda, na terceira, como que o Theta Healing mudou a minha vida e pode mudar a sua também, e na quarta, que foi ontem, use o Theta Healing para transformar o medo e a insegurança em coragem e autoconfiança. Então eu expliquei os 4 níveis de crença, como que funciona, como reprogramar a sua mente. Então, muito, muito, muito conteúdo. Todas as lives, com exceção da de ontem, todas estão no meu canal do YouTube. Então, caso você não tenha conseguido assistir, tá lá no meu canal do YouTube, o replay. E a de ontem tá no meu IGTV do Instagram. Então, é só acessar o meu IGTV aqui do Instagram, que tá disponível também, tá? E hoje a gente vai falar sobre esses 7 planos de existência, né? E eu vou trazer aqui um pouquinho do conceito para vocês terem ideia, gente. Existe um curso de aprofundamento dentro da técnica Theta Healing que é só sobre os 7 planos de existência, tá? Então, o que eu vou trazer para vocês hoje aqui é o básico do básico do básico desse conhecimento, que é o que dá tempo de a gente fazer aqui nessa 1 hora juntas. E é o que a gente vê, um pouco do que a gente vê no curso do DNA básico do Theta Healing também, tá? Então, eu vou te trazer aqui uma pincelada disso para você saber, para você minimamente conhecer, né? Eu não fazia ideia disso antes de entrar no Theta Healing, dessa conexão desses 7 planos de existência e de como que a gente pode usar isso, né, espiritualmente e energeticamente na nossa vida. Então, isso me trouxe muita compreensão e me trouxe muito mais consciência sobre esses 7 planos. E eu vou explicar isso para vocês hoje. E antes, para dar um recado aqui também para quem está assistindo ao vivo e para quem está assistindo o replay, ontem eu divulguei aí a surpresa nos meus stories, né? Então, esse mês vai ser no último final de semana do mês, dia 29, 30 e 31, vai ser a minha turma
do curso online de Theta Healing, o DNA básico do Theta Healing, que é o primeiro curso da técnica, tá? Que serve tanto para você que quer usar para o seu autoconhecimento, para despertar o seu propósito, viver conectada com a sua essência, evoluir espiritualmente, né? Ter essa conexão espiritual mais elevada, quanto para você que quer ser terapeuta, usar essa técnica como profissão, né? Então, sim, a partir do primeiro curso do Theta Healing, você tem a oportunidade de se tornar uma profissional holística, de fazer disso o seu trabalho, a sua profissão, a sua renda. Eu hoje vivo disso, né? E é muito lindo, assim, essa técnica, além de poder usar para o seu autoconhecimento. Então, esse mês vai acontecer essa turma. A gente teve liberação aí do Think, né? Que é o Instituto de Theta Healing, o Instituto Americano de Theta Healing, que foi fundado pela Vaiana Stable, canalizadora da técnica, criadora da técnica. E por conta da pandemia, né, do vírus, ela deu essa liberação pra gente de poder ensinar o Theta Healing online. Antes a gente não podia, era só presencial. E aí a gente recebeu todo um tutorial, um treinamento específico dela com as diretrizes, né, sobre esse ensino online, porque a gente tem muita responsabilidade, é tudo feito com muito amor. Então ela passou pra gente todas as observações dela, né, pra gente conduzir isso da maior e mais elevada maneira. E aí ontem nos meus stories eu avisei, né, que eu abri uma pré-inscrição. Por quê? Porque as turmas, elas são só de 20 vagas, tá? A Havaiana limitou isso, então por turma a gente não pode ter mais de 20 alunos. Então são só 20 vagas. E aí eu liberei a pré-inscrição ontem. Quem tiver pré-inscrito vai entrar num grupo que eu vou abrir no domingo, dia 17. Nesse grupo do WhatsApp eu vou trazer todas as informações, dúvidas sobre a técnica, sobre como que você pode usar. Vou trazer conteúdo específico e mais aprofundado dentro do grupo. Vou trazer todas as dúvidas sobre o curso, como que vai funcionar, o que que você pode fazer com a técnica, qual o valor do investimento do curso. Tudo isso eu vou falar nesse grupo, tá? E aí lá no grupo, quem tiver no grupo vai ter acesso a essa oferta exclusiva e vai ter acesso a vários bônus também que eu tô preparando. Então, para quem tá no grupo, eu preparei uma oferta exclusiva e preparei bônus também para quem estiver lá junto e decidir aí fazer parte dessa turma, tá? E aí, com essa formação, você vai sair com o certificado internacional de praticante e de terapeuta também. Então, por isso que você já pode começar a atender, tá bom? Então, se você sentiu aí, Andressa, nem sei se eu quero fazer o curso, mas eu tô gostando do conteúdo que você tá compartilhando, das lives que você tá fazendo, entra no grupo, tem um link aqui no meu perfil do Instagram, então entra no grupo, para pelo menos você poder tirar as dúvidas, sabe? E aí você vai ter mais informações, mais detalhes também, que eu vou passar todos esses detalhes para quem tá no grupo, tá bom? Então entra no grupo e lá você vai saber de tudo. Oi, Aninha! Diretamente de Portugal, maravilhosa! Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar sobre os 7 planos de existência. Eu vou explicar para você um pouquinho sobre isso. Gente, os 7 planos de existência, eles nos dão uma compreensão de como e por que o mundo funciona nos níveis físicos e espirituais e qual é a correlação disso com a gente, né? Então, quando a gente compreende os 7 planos da existência, a gente compreende como que é essa conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual e aonde que a gente, quanto seres humanos e também quanto seres espirituais, estamos envolvidos nessa jornada, né? Nesses 7 planos. Como que a gente transita nesses 7 planos? O que são esses 7 planos? Como que eles fazem parte da gente, né? Muitas pessoas acham que às vezes os 7 planos eles são diferentes dimensões e não, existem milhares, uma infinidade de dimensões, tá? Os 7 planos de existência são planos que eles também não é um plano depois do outro, eles estão todos coexistindo ao mesmo tempo. O que muda de um plano de existência para outra? A vibração dos átomos, a vibração energética. Então, eu vou explicar para vocês do primeiro até o 7º plano, mas o que muda é o seguinte: por que eu consigo ver um objeto desse e eu não consigo ver
assim, ó, tem gente que consegue, né? Às vezes a gente consegue, mas qual é a diferença de eu ver isso daqui e eu ver um espírito, por exemplo? Isso daqui tá vibrando numa frequência muito baixa, então os átomos desse material aqui, eles se condensaram e esses átomos aqui se condensaram, estão vibrando bem baixinho, eles estão vibrando, mas estão vibrando bem baixinho, e aí eles deram essa forma a esse material. Um espírito, ele está vibrando numa frequência muito maior, muito mais elevada do que a nossa frequência aqui da terceira dimensão, do terceiro plano da existência, tá? Então, o que acontece? A gente não consegue ver com essa mesma nitidez por conta dessa vibração dos átomos. À medida que você vai evoluindo de um plano para o outro, a vibração ela é muito maior do que aquilo que os nossos olhos conseguem ver, por exemplo, ou do que a vibração que o nosso corpo tem, que essa mesa tem, que esse computador tem, entendeu? Então, o que muda de um plano para outro é essa velocidade de vibração, essa frequência de vibração dos átomos, tá? E aí eu vou te explicar agora o que é cada um desses planos, como que a gente usa a energia de cada um dos planos e o que a gente pode usar a nosso favor e quais são os cuidados que a gente tem também quando a gente começa a entender essa energia dos 7 planos da existência, tá? Cada plano, uma coisa que é importante falar também cada plano ele representa aspectos físicos e emocionais da gente. Então, por exemplo, se a gente está com deficiência de algum mineral ou de alguma vitamina no nosso corpo, a gente vai ver qual é a associação que isso tem com o plano de existência e como isso pode se manifestar no nosso corpo. Então a gente começa a ver também as relações físicas e emocionais com o plano espiritual, com o nosso ser, tá? Isso que é muito bacana nessa compreensão dos planos de existência também. E cada plano, ele vai ter, né, a sua regra, ele vai ter a sua lei, ele vai ter as suas restrições, ele vai ter as suas características. Então, uma das coisas que a gente traz no Theta Healing, né, que a Vaiana nos ensina é que a gente pode acessar qualquer um dos planos de existência. Porém, a gente faz isso, ela ensina a gente a fazer isso através do 7º plano, que é o plano do Criador. Por quê? Porque como o Criador de tudo que é o Criador de tudo que é, quando a gente acessa um outro plano de existência através do Criador de tudo que é, a gente não está submetida a nenhuma regra do outro plano de existência. Então, por exemplo, se eu acesso, vocês já vão entender, mas eu só quero dar um overview geral. Se eu acesso, por exemplo, uma fada diretamente acessando o plano da fada e não faço isso através do Criador, a fada ela vai querer algo em troca por aquilo. Então eu vou ter que dar algo em troca para ela, ou alguma coisa da minha casa vai sumir, entendeu? Porque aquela fada vai pegar aquilo em troca, é a forma que ela entende de trocar, de retribuição. Então existe essa troca, tá? Da mesma forma, você faz isso através do 7º plano para que você também não tenha que fazer nenhum acordo ou julgamento com aquele plano de existência que você está acessando. Então, quando você faz isso através do Criador, você está livre desses contratos, desses julgamentos, desses juramentos e dessas trocas, tá? Então, por isso que a gente faz essa conexão através do Criador também. Ou, pura e simplesmente, porque às vezes, quando a gente acessa um plano das leis, por exemplo, se eu for falar diretamente com alguma lei, aquela lei tem uma energia muito forte. Pode ser que o meu corpo físico não esteja preparado para receber aquela energia. Então, quando eu conecto através do Criador de tudo que é, eu consigo, né, ter essa comunicação da maior e mais elevada maneira. Por quê? Porque eu estou usando a energia do Criador, tá bom? Então, o que são esses planos de existência, né? Eu vou começar aqui pelo primeiro plano de existência. O primeiro plano de existência é o plano dos materiais não orgânicos, que é o plano dos minerais, tá? Então, nesse plano a gente tem os cristais, a gente tem os minerais, a gente tem as pedras, a gente tem o solo. Então, tudo isso são energias que compõem o primeiro plano de existência, tá? E que estão coexistindo aqui com o nosso plano, que é o plano 3D.
Quando eu falo plano 3D, é a terceira dimensão, é o terceiro plano da existência, tá? Então é o nosso plano aqui, é o plano da matéria. Então o primeiro plano é minerais, cristais, solo e pedras, tá? O que acontece aqui? Quando eu tenho uma desarmonia com esse primeiro plano, por exemplo, quando eu tenho falta de minerais no meu organismo, no meu sistema, no meu corpo, eu posso estar com falta de suporte emocional e de estrutura. E aí eu posso desenvolver artrite, eu posso desenvolver osteoporose. Então, são doenças ou manifestações físicas no nosso corpo que se remetem a uma ausência de minerais, a uma carência de minerais. E essa carência de minerais significa que eu tô tendo falta de suporte emocional em algum nível e de estrutura, tá? Então, para pensar na osteoporose, por exemplo, e na artrite, né? São doenças. O que é a osteoporose? Ela está relacionada aos ossos, né? E os ossos são o quê? Os ossos são a nossa sustentação. Então, pode ser que tenha alguma coisa relacionada aí a essa questão emocional e falta de estrutura, falta de suporte emocional e falta de estrutura, tá? Então, aqui a gente começa a ver uma correlação do nosso corpo físico com o nosso corpo emocional, com o nosso corpo espiritual, tá? E aí a gente começa a perceber como que isso se manifesta no nosso corpo. Ai, 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 estou aí. Exatamente, Aninha. Então, pode acontecer isso, tá, gente? E aqui no primeiro plano da existência também, uma coisa que eu não sabia fazer e que eu soube depois do Theta Healing, né? A gente tem, eu adoro ter cristais, né? Eu tenho aqui os meus cristais, até eu tô manifestando mais cristais porque eu quero ter muito mais aqui na minha casa. Mas os cristais, né? Cada cristal, ele tem um propósito, ele tem uma energia, ele tem uma função. Assim como a gente, cada um tem o seu propósito, o cristal também tem o seu propósito. E a gente pode, através da técnica do Theta Healing, fazer um comando, fazer uma energização naquele cristal para que o nosso ambiente e a gente seja favorecido com a máxima potência daquele cristal. Então a gente aprende a usar a energia do cristal na nossa vida através desse comando. Então, por exemplo, se eu tenho um cristal, existe cristal que é para fortalecer o teu propósito de vida. Então eu posso através do criador de tudo que entrar na energia desse cristal, reprogramar esse cristal para que ele traga da maior e mais elevada maneira a máxima potência dele para mim e para o meu ambiente. E aí eu começo a sentir aquela energia no meu campo. Da mesma forma, se eu tenho um cristal que é para limpeza, se eu tenho um cristal que é para proteção, se eu tenho um cristal que é para a questão da radiação, enfim, amor incondicional. Eu tenho essa pedra aqui, essa pedra volta e meia, eu faço limpeza nela e faço a programação nela, entendeu? Então a gente aprende a ter essa comunicação também com os cristais para trazer essa máxima potência do cristal para nossa vida. E aí a gente aprende a usar essa energia do criador que está em todas as coisas, né? Então lembra que eu falei, acho que foi na live que eu expliquei o que é o Theta Healing. Eu falei para vocês sobre o criador estar em todas as coisas, né? Por quê? Porque tudo é constituído por átomos. E dentro do átomo existe uma partícula de vazio, existe um vazio muito grande, existe 95% de vazio, que é o vácuo quântico, né? Então, nesse vazio tá a centelha divina, tá o amor incondicional, tá o criador de tudo que é. E isso está presente em todas as coisas. Por quê? Porque todas as coisas estão imersas dentro do criador. Então, quando eu aprendo a me conectar com todas essas coisas e compreender que o Criador, que o Divino está em todas as coisas, eu uso essa energia de todas as coisas da maior e mais elevada maneira, entendeu? Então, assim é com os cristais também, com as pedras, etc e tal. Então, a gente aprende a fazer esses comandos também usando a técnica da Theta Healing, tá? No segundo plano da existência, a gente está falando aqui da matéria orgânica. Então, aqui a gente está falando das plantas. Aqui a gente está falando de todas as vitaminas, plantas, árvores e também das fadas e dos elementais, tá?
Então, esse segundo plano da existência, ele é um plano muito especial, porque se a gente parar para pensar nas plantas, né? Por exemplo, eu, Andressa, hoje a minha alimentação ela é 99,9% plant-based, que é uma alimentação à base de plantas, né? De vegetais. Quando a gente começa a entender essa energia e esse poder das plantas e usar isso a nosso favor, isso traz uma conexão espiritual muito elevada. E quando a gente para perceber no quão especial é uma planta, o que a planta faz, gente? O vegetal, né? Ele absorve a energia solar, faz o processo de fotossíntese e começa a crescer, começa a amadurecer. E a planta, mesmo depois que a gente colhe ela para a gente se nutrir, a gente ainda tem os benefícios dos nutrientes dessa planta. Então as plantas, elas são muito poderosas porque mesmo depois de mortas, né? Mesmo depois de a gente colher elas conservam o poder dos nutrientes que elas têm para nos nutrir. Então, quando a gente começa a ter essa relação e esse olhar para todo o processo que a planta faz, né, para a vida dela, para a sobrevivência dela e para nos nutrir, para nos prover alimento, a gente aprende a ter uma relação muito respeitosa com as plantas e com todos os alimentos em geral, né? E o que foi uma das coisas que eu aprendi muito aqui na técnica Theta Healing também, que é o seguinte: existem alimentos, por exemplo, se a gente pegar trigo, né? Trigo foi um alimento que foi muito usado antigamente, que era um alimento que eles usavam para alimentar muitos escravos, usavam para alimentar muitas pessoas onde tinha aquela diferença de classe social muito grande. E a classe social mais baixa era alimentada com muito trigo, sabe? Então é um elemento que carrega, um alimento que carrega energeticamente essa energia, tá? Então todo alimento que a gente ingere, ele vai trazer uma energia, ele vai trazer uma consciência. E aí na técnica Theta Healing a gente aprende a abençoar esse alimento desde quando ele era uma sementinha. Porque, da mesma forma, além de um alimento ele poder carregar aí uma informação, né, genética, uma informação de vários tempos e lugares com ele pode carregar também energias, por exemplo, se a pessoa que preparou aquele alimento estava com raiva, estava com ressentimento, estava sentindo alguma coisa, essa energia ela passa para esse alimento. E se a gente não faz esse processo de abençoar o nosso alimento antes de ingerir, de fazer uma limpeza energética também nesse alimento, de abençoar ele desde quando ele era uma sementinha, essa energia ela pode vir pra gente também, entendeu? Então, o que a gente faz aqui usando a técnica, né? A gente acessa o sétimo plano, que é o plano do Criador de tudo que é, abençoa esse alimento, envia amor incondicional e gratidão para esse alimento desde quando ele era uma sementinha, envia para esse alimento e inclusive para todas as pessoas que fizeram parte da cadeia produtiva desse alimento até ele chegar na nossa mesa. E aí a gente pede que esse alimento, pede para o Criador que esse alimento traga saúde e vitalidade para a gente, que qualquer toxina ou impureza ou energia de baixa densidade seja eliminada do nosso organismo, e aí sim a gente ingere esse alimento. Então, a gente ter essa conexão com as plantas, com os alimentos, com os vegetais, nos traz essa consciência de que de fato tudo tem consciência e tudo está carregando uma energia consigo. E essa energia que a gente vai colocar para dentro da gente, de que natureza é essa energia? Como que a gente purifica essa energia? Como que a gente coloca para dentro da gente aquilo que realmente é mais elevado para a gente naquele momento, entende? Então a gente aprende a ter essa conexão também. Da mesma forma, quando eu vou colher planta ou quando eu vou colher tempero aqui na horta de casa, alguma coisa assim, é eu acessar o Criador de tudo que é e pedir permissão para aquele tempero, para aquela planta, para eu colher. Por quê? Porque aquela planta, ela tá ali com vida, ela sabe que a função dela é nos nutrir, ela está consciente disso, só que pode ser que naquele momento ela precise ficar lá onde ela tá e não ser colhida.
Então a gente pede permissão para a planta para ser colhida, entende? E se a planta nos dá a permissão, aí tudo bem, aí a gente colhe a planta. Então, quando a gente entende que essa consciência divina está presente também nas plantas e que faz parte aí do segundo plano da existência, a gente passa a lidar com isso com mais respeito, sabe? Ó, a Vale entrou e a Vale manja muito disso, nutricionista funcional holística maravilhosa. Minha amiga, se eu falar bobagem aqui, você me corrige, hein? Mas esse plano de existência, né? Quando a gente usa, por exemplo, plantas e ervas para a gente fazer limpeza energética, para a gente curar alguma coisa no nosso corpo, no nosso sistema, quando a gente toma um chá, qualquer coisa desse nível que a gente usa do segundo plano de existência, que é o plano das plantas, dos vegetais, a gente tá nada mais, nada menos do que se comunicando com esse plano de existência. Então, se eu aprendo a me comunicar com esse plano de existência, eu aprendo também a usar e ter essa troca, né? E usar esse poder desse plano de existência para nossa própria cura, sabe? Então, isso é muito lindo, esse processo é muito maravilhoso. E eu realmente, antes eu não tinha esse hábito de abençoar os meus alimentos, eu não tinha esse hábito de me comunicar com as plantas, de me comunicar, de usar essa energia do segundo plano da existência, né? Então, muitas pessoas que fazem curas através do uso das plantas estão se comunicando com o segundo plano da existência. Contando só uma curiosidade aqui para vocês, eu tava regando as plantas aqui em casa no final de semana. E aí eu tava molhando as plantas e eu tava no piloto automático, assim, eu tava ouvindo um estudo que eu estudo diariamente, tava ouvindo e molhando as plantas e tal, e sem prestar atenção no que eu tava fazendo, sabe? E aí uma hora eu me lembrei disso, e aí eu parei e falei assim, cara, tipo, essa planta aqui, ela tem uma consciência, essa planta aqui, o divino tá dentro dela também, essa planta, ela tá embelezando a nossa casa, essa planta que é da horta, ela tá nos dando a nutrição, essa outra aqui tá deixando tudo bonito, essa outra... E aí eu comecei a olhar, eu falei, cara, tipo, para, sabe? Para, conversa com essas plantas, manda amor incondicional para elas, agradece para elas, sabe? O quanto é bom você ter uma planta na sua casa que deixa o seu lugar mais bonito. E agora, se você aprende ainda a se comunicar com essa planta, trazer amor incondicional para ela, dar energia, dar atenção para ela e que ela também dá isso para você. Olha o quão poderoso é essa relação, sabe? Então é a gente aprender a se relacionar com todas as coisas que estão à nossa volta, inclusive com as plantinhas que são aí o segundo plano, tá? Gente, vocês estão conseguindo entender? Esse assunto ele é um pouco complexo, assim, eu tô tentando trazer de uma forma muito simples, tá? Vou acelerar aqui um pouquinho para dar tempo. No terceiro plano de existência, a gente tá falando da gente, né? É o plano dos animais, é o plano dos seres humanos. Então, é o plano que a gente fala das proteínas. Então, é a nossa, né? O nosso 3D, a nossa matéria aqui, é a nossa matrix, tá? Esse terceiro plano de existência, o que acontece? Aqui, a gente aprende, né? Nós somos uma alma, nós somos um ser espiritual que veio aqui e decidiu voltar nesse corpinho aqui para evoluir umas coisinhas mais que ainda não evoluiu, né? Então aqui, nesse terceiro plano de existência, a gente está aprendendo a lidar com os nossos pensamentos, a gente está aprendendo a lidar com os nossos sentimentos, a gente está aprendendo a lidar com o nosso livre-arbítrio, a gente está aprendendo a lidar com as nossas emoções, a gente está aprendendo a lidar com o nosso ego, a gente está aprendendo a lidar com os nossos movimentos, com os nossos sentidos. Então a gente está aprendendo como que a gente faz isso, né? E como que a gente vive tudo isso em um plano de existência que é regido pelo tempo, né? E a gente vai ver que os outros planos, eles não são regidos pelo tempo, depois eu vou explicar mais sobre isso. Então aqui a gente está aprendendo a controlar e a se relacionar com isso e a viver com isso, né? E aqui é onde a gente imagina, onde a gente resolve problema, onde a gente resolve coisas, onde a gente encontra soluções, onde a gente luta, onde a gente foge também. Então, tudo isso a gente faz aqui nesse terceiro plano.
Nesse plano, às vezes a gente acha que a gente é mais evoluído que as plantas, às vezes a gente acha que a gente é mais evoluído que o plano dos minerais, só que na verdade isso nada mais é do que o nosso ego, que foi desenvolvido por instinto para a nossa sobrevivência, né? Mas isso não significa que nós somos mais evoluídos que as plantas, mais evoluídos que os minerais, não. Nós somos manifestações energéticas diferentes, mas cada um tem a sua consciência em níveis diferentes, tá? Mas não quer dizer que nós somos mais evoluídos do que esses outros planos. E também, aqui, a gente se vê fisicamente, mas na verdade a gente está e a gente consegue transitar e coexistir em todos os outros planos. Então a gente só consegue aqui fisicamente se enxergar, mas a gente está transitando entre todos os outros planos. Por quê? Porque nós viemos originariamente do quinto plano da existência, depois eu vou falar mais dele. Então a gente veio do quinto plano para viver essa experiência aqui, tá? Só que na verdade, alguns de nós a gente vem e esquece, né, que a gente veio lá do quinto plano e ao longo da nossa jornada a gente vai relembrando isso. E alguns já vêm do quinto plano conscientemente para ajudar no processo de transformação e de evolução da espécie humana, desse plano aqui da terceira dimensão, tá? Que são os mestres que encarnam e já vêm com essa função, já sabem disso claramente, mas que normalmente passam pouco tempo por aqui, tá? Por que a maioria dos mestres que saem do quinto plano e vêm para o terceiro plano para nos ajudar nesse processo evolutivo esquecem disso? Por quê? Porque eles saem do quinto plano, que é uma alta vibração, é uma energia muito elevada. Então, quando ele sai desse quinto plano, se ele sair com essa mesma energia elevada, com essa mesma vibração e vir para o terceiro plano, que é o nosso plano físico, o nosso corpo não aguenta, ele não consegue baixar essa vibração, entendeu? E aí ele não consegue ficar nesse plano, nesse terceiro plano, nesse corpo. Então, normalmente, o que acontece? Sai do quinto plano, baixa a vibração para poder viver aqui no plano 3D, viver nesse corpo e ao longo do processo de vida, nessa existência, vai evoluindo e tomando essa consciência de ser um mestre espiritual. Então, por que a gente está tendo um despertar muito grande agora na nova era do que a gente chama de trabalhadores da luz, né? Porque é justamente isso, são pessoas que estão despertando para esse chamado do quinto plano, que é o que vieram fazer aqui, tá? Então, é por isso que isso acontece. E aí, a gente começa aqui a sair do terceiro plano para o quarto plano da existência. Entre o terceiro e o quarto plano da existência, pode acontecer de a gente ter o que a gente chama dentro da técnica Theta Healing, que são os espíritos errantes ou caídos, que são energias espirituais de pessoas que desencarnaram, né, que morreram aqui na Terra, nesse nosso plano de existência, e que não estão conseguindo ir para a luz. Então, esses espíritos errantes, ou eles estão perdidos, ou são pessoas que cometeram suicídio, ou são pessoas que têm medo de ir para a luz. Então, a gente aprende também na técnica Theta Healing como que a gente envia esses espíritos errantes e caídos para a luz. Como que a gente ajuda eles a ir para a luz, né? E tem pessoas que têm os sentidos psíquicos mais elevados que conseguem ver, né, e se comunicar e sentir essa energia muito fácil. Então, às vezes, tem gente que vê isso ou que sente isso e que se assusta. Então, a gente aprende como que a gente simplesmente envia isso para a luz e como que a gente identifica se é um espírito caído, um espírito errante, ou se é um anjo da guarda, ou se é um mestre, se é um guia espiritual. Então, tudo isso são coisas que a gente aprende a fazer também, tá? E aí a gente sai para o quarto plano da existência, que é o plano dos espíritos, que é o plano onde as pessoas, né, depois de morrer aqui no terceiro plano da existência, a gente vai para o quarto plano da existência, né, passa pelo quarto plano da existência, que é onde os nossos espíritos vão e ficam esperando para ascender para o quinto plano, tá? Então ali tem muito da nossa ancestralidade também, tá? No quarto plano da existência.
E ela nada mais é do que uma vibração mais elevada do que o terceiro plano da existência. Então, esses seres espirituais que estão no quarto plano, eles também comem, eles também sentem cheiro, eles também se nutrem, se alimentam. É tudo igual, tá? A única coisa, a única diferença é que esse plano ele deixa de ser regido pelo tempo e ele tem uma vibração mais elevada do que o terceiro plano da existência, tá? Então, por exemplo, existem muitos xamãs e muitos pajés que usam a energia do quarto plano para fazer curas, para trazer cura para as pessoas, tá? Então, isso também é possível. Aí a gente sai do quarto plano da existência e a gente vai para o quinto plano da existência. O quinto plano da existência, quando eu guio lá a meditação do Theta Healing, quem já fez aqui a meditação do Theta Healing comigo em alguma live, quando a gente guia a meditação do Theta Healing, o quinto plano da existência é aquele plano dourado. Quando a gente fala daquele plano dourado, a gente está falando desse quinto plano da existência. Nesse plano, a gente tem os mestres, a gente tem os guias espirituais, a gente tem os anjos da guarda. Então, nesse plano, a gente tem um poder de cura muito grande, tá? A gente tem uma consciência muito elevada, a gente tem muito conhecimento nesse plano. E é o plano onde também estão os nossos pais e mães espirituais. Então, todos nós temos pais e mães espirituais. Às vezes acontece com algumas pessoas que estão aqui no plano da matéria, agora vivendo essa experiência, no terceiro plano, e aí se sente um pouco perdida, sente que não tá em casa, sente uma saudade absurda de casa, assim, sabe? Sente que não pertence àquela família ou a esse planeta. Por quê? Porque normalmente está com essa sensação, né, do quinto plano, porque a gente veio do quinto plano. E lá no quinto plano a gente tem os nossos pais e mães espirituais, que fazem parte do que a gente fala que é a nossa família de alma. Então todos nós temos uma família de alma. E muitas pessoas se conectam aqui nessa terceira dimensão, por quê? Que são família de alma, por quê? Porque saíram lá da quinta dimensão, do quinto plano da existência, e vieram, combinaram de vir para essa mesma experiência para executar alguma missão, tá? Para trazer essa evolução para a espécie humana. Então é muito poderoso, uma das técnicas que a gente aplica dentro do Theta Healing também é a gente se conectar com essa família de alma e pedir por essa nossa família de alma. E quando a gente pede por essa nossa família de alma, a gente sente essa energia. E aí acontece, tipo, uma conexão que você tem do nada com alguém, e aí vocês começam um projeto juntos, ou alguém que vem e pura e simplesmente te traz uma mensagem que muda todo o rumo da sua vida, provavelmente alguém que é a sua família de alma. Então, essa família de alma, ela sente energeticamente esse chamado, sabe? Não precisa explicar. Eu dei o exemplo aqui, eu já comentei várias vezes para vocês de um cara que é o Bruno. O Bruno, ele faz parte da minha família de alma, porque ele apareceu na minha vida, tipo, agora mais, ele tá vindo mais aqui em casa, mas até então ele tinha aparecido na minha vida 4 vezes e todas as vezes ele veio para me trazer guiança. Todas as vezes. Foi muito espiritual, sabe? Então, todas as vezes foi um direcionamento, assim, incrível para minha vida. E sem eu pedir, entende? Porque se conectou, essa energia conectou. Então, eu já teve alguns clientes já que em atendimento me veio para chamar a família de alma deles, né? E a pessoa sente, assim, essa energia chegando, sabe? Essa energia se aproximando. E aí depois isso vai reverberando de alguma forma na vida, né? É muito lindo, é muito lindo. Muito lindo mesmo. Então, família de alma é isso. Normalmente, né, a gente fala os Theta Healers e vários outros curadores, né? Mas a gente é muito família de alma. A gente veio com esse chamado, com essa missão de trazer esse despertar pra gente e pra própria humanidade como um todo, né? Então é muito lindo. Esse plano, gente, também tem uma coisa muito legal que é o seguinte, por exemplo, suponhamos que você quer, e aí eu vou fazer um paralelo aqui com a física quântica para você entender também. Suponhamos que você quer aprender a tocar violão. Vou usar o meu exemplo aqui. Eu quero aprender a tocar violão.
Você pode, através do Criador, pedir a consciência de algum mestre, de algum guia espiritual do quinto plano que saiba, que já é mestre em tocar violão, que domina essa técnica, para vir te ajudar. Tá? Então você pode pedir por essa guiança. E aí, aquela prática, né? O aprender a tocar violão fica muito mais fácil, fica muito mais leve, fica muito mais fluido. Por quê? Porque você usa essa guiança desse mentor espiritual, desse guia espiritual, tá? Da mesma forma, a gente pode se comunicar através desse plano com os nossos anjos da guarda. Então, todos nós, quando a gente nasce, a Havaiana ensina que a gente nasce com até 4 anjos da guarda, tá? E esses anjos, pelo menos 2 deles ficam o tempo inteiro com a gente, assim. Então, a gente sempre tem anjos da guarda que estão com a gente. Os anjos da guarda, eles estão o tempo inteiro com a gente, tá? A missão deles é nos dar essa guiança, é o trabalho deles, o servir deles é esse, tá? E eles estão sempre junto com a gente. E é muito lindo quando a gente, dentro da técnica, traz essa conexão com os anjos da guarda. No DNA Básico, que é o primeiro livro da técnica Theta Healing, a gente aprende a ver, sentir e se comunicar com os nossos anjos da guarda. Então, a gente aprende a fazer isso pra gente e aprende a fazer isso para as outras pessoas também. E aí a gente se conecta para ouvir, para receber essas mensagens, para receber essa guiança. E é por isso que a gente nunca tá sozinho, gente. A gente nunca tá sozinho. É muito comum a gente ter pessoas que têm medo de estar sozinho, né? Ah, eu tenho medo de estar sozinho, ou tenho medo de ficar sozinho. Você nunca tá sozinho. Nunca, 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 nunca. Você pode estar sozinho, ó, esses seus olhos nus, que é o que você consegue ver aqui no terceiro plano da existência. Mas espiritualmente, você nunca tá sozinho. Nunca. Então, é só você saber se conectar com essa guiança que já está com você, tá? E os nossos anjos, eles estão o tempo inteiro com a gente. Agora, os nossos guias espirituais, os nossos mentores espirituais, eles vêm para aquilo que é solicitado, eles fazem isso pra gente e eles voltam, tá? Então, é diferente, essa é uma das diferenças dos guias para os anjos, tá? Os guias vêm cumprir aquela missão e volta, tá? Aqui também, o que acontece? Por que é importante a gente saber se conectar com essa guiança espiritual através do 7º plano, que é o plano do Criador? Porque esses guias espirituais, eles também podem pedir por alguma coisa, né? Então, eles também podem pedir algo em troca por aquele serviço que eles estão prestando. Então, quando você faz isso através do Criador, você usa isso da maior e mais elevada maneira, tá? E você consegue distinguir, porque esse plano, ele ainda tem um dualismo, tá? Então, nesse 5º plano de existência, se você não se conecta com isso através do 5º plano, do 7º plano, você pode cair nesse dualismo que vem desse 5º plano. Então, tipo, você ouvir uma voz muito radical daquele mentor espiritual, sendo que, na verdade, para o Criador, né, é tudo amor incondicional, não existe dualidade, não existe bem e mal, é tudo bem. Então, a gente acessa através do 7º plano. Outro exemplo muito legal que eu gosto de dar aqui é o seguinte, Napoleão Hill. Para quem já leu os livros de Napoleão Hill criou, na época, o que ele chamou de Mastermind. O que é o Mastermind? Da onde surgiu o Mastermind? Hoje existem grupos de Mastermind no plano da matéria, 3D, todos seres humanos, tá? Mas o Mastermind surgiu, na verdade, do plano espiritual, dessa conexão de uma pessoa que estava aqui no 3º plano da existência com os guias e mentores que estavam no 5º plano da existência, tá? É a mesma coisa, só que dito em outro formato. Então, Napoleão Hill, ele conta que ele aprendeu a meditar e se comunicar com os mentores espirituais do 5º plano. Então, ele conversava com grandes físicos, com grandes mestres que já tinham passado dessa vida, dessa existência, que já tinham desencarnado. E aí, nessa meditação, ele se concentrava, ele fazia uma reunião com esses conselheiros e ele recebia várias mensagens e direcionamentos desses conselheiros.
Então aqui a gente aprende a fazer essa comunicação, né? A gente aprende a fazer essa conexão. Isso é muito poderoso, tá? Por que isso é muito poderoso, né? Me veio aqui de falar isso também. Porque essas energias que estão no quinto plano, elas entendem já sem ego, elas entendem sem nenhuma restrição, sem nenhuma limitação, que tudo é possível, que tudo a gente consegue fazer, que tudo a gente é capaz, que tudo é amor incondicional. Então elas não há limitação, né? E a gente às vezes fica aqui dando murro em ponta de faca, querendo usar somente o nosso conhecimento, sendo que a gente tem todo esse conhecimento que está à nossa disposição, que a gente pode já usar também. E que são seres que querem nos ajudar. Eles querem nos ajudar. A missão deles é nos ajudar. Só que a gente tem o livre-arbítrio. Se a gente quiser, a gente tem que pedir. Se a gente não quiser e não pedir, eles não vão vir. Entende? Então, é uma coisa que está à nossa disposição. A Aninha começou a ler. Você vai amar, Aninha. Napoleão Hill é incrível. Incrível, você vai amar. E aí, a gente vai para o sexto plano de existência, que é o plano das leis, tá? O sexto plano de existência, que é o plano das leis, é o plano onde a gente tem a lei do magnetismo, a lei da eletricidade, a lei da verdade, a lei da compaixão, a lei do tempo, a gente tem a lei do livre-arbítrio. Então, todas as leis estão nesse plano das leis, tá? E aqui a gente pode se comunicar com as leis. Vou dar um exemplo. Por que a gente fala, né, que o tempo aqui, você já deve ter ouvido eu falar sobre isso ou outra pessoa, que o tempo não existe, que o que existe é o aqui e o agora, que o tempo é uma ilusão, né? Por que o tempo é uma ilusão? O plano de existência, que é o nosso plano, terceiro plano de existência, ele é regido pelo tempo, né? Sim, o tempo é um medidor que a gente criou aqui nesse nosso plano de existência. Mas quando a gente vai para o plano das leis, quando a gente vai para o quinto plano, para o quarto plano, para o sétimo plano, esses planos, eles não são regidos pela lei do tempo. Essa lei, eles não são regidos pelo tempo, entende? Então, o que para nós aqui é 100 anos, para esses planos é segundos. Então, o que a gente consegue fazer se comunicando com a lei do tempo que está no sexto plano de existência? Eu consigo, através do Criador, fazer uma manipulação na lei do tempo. O que é uma manipulação na lei do tempo? Então, por exemplo, se eu vou dormir, suponhamos que eu vou dormir tarde hoje, vou dormir, sei lá, meia-noite, que para mim já é tarde, vou dormir meia-noite e eu tenho que acordar às 5 horas da manhã, vou dormir 5 horas só. E eu não tô acostumada a dormir 5 horas, normalmente eu durmo 7, 8 horas. O que acontece? Pode ser que eu fique cansada, né? Ou se eu tenho que dormir 4 horas, 3 horas, eu tenho pouquíssimo tempo para dormir, o que eu posso fazer? Eu uso o comando da técnica Theta Healing para me comunicar com o sexto plano de existência, me comunico com o sétimo plano de existência, peço para o Criador para me comunicar com o sexto plano de existência e me comunico com a lei do tempo. E aí eu peço para o Criador para manipular o tempo para que aquelas 2, 3, 4 horas de sono sejam equivalentes a 7, 8 horas de sono. E aí você faz a técnica, aplica a técnica, dorme. Quando você acorda no outro dia, parece que você dormiu 8, 10 horas, entende? Você acorda extremamente renovado. Por quê? Porque você acessou essa lei do tempo e manipulou o tempo aqui no plano da matéria. Da mesma forma, se você tá no trânsito e tá atrasada para algum compromisso, ou tá com o tempo muito apertado, tipo, vou chegar muito em cima e talvez eu me atrase. Você também pode usar esse recurso para fazer essa manipulação do tempo, entende? Claro, olha só o que eu tô falando aqui. Tudo isso traz muita responsabilidade, né? Então, se você usa isso pro bem, do bem maior e mais elevado, maravilhoso. Se você usar isso para coisas que não são pro bem, que não são pro... É o livre-arbítrio, você pode, mas você vai ter consequências sobre isso também, entende? Que é a outra lei universal, né? Que é a lei da causa e efeito. Então, aqui, a física quântica fala muito dessas leis também. A física quântica fala da lei do eletromagnetismo,
A física quântica fala da lei da ação e reação, da lei da causa e efeito. Então, tudo são coisas que no Theta Healing tá dentro desse sexto plano, que é o plano das leis, tá? E o sétimo plano da existência o sétimo plano da existência é o plano do Criador de tudo que é. O sétimo plano da existência é o plano que a gente acessa na meditação do Theta Healing. Então, quando a gente faz a meditação do Theta Healing, que vai lá para aquele plano todo branco, perolado de tudo que é, esse plano branco é o sétimo plano da existência, que é o plano do Criador. Então, eu me conecto com essa pura essência da criação, com o amor incondicional, com a fonte, com o Criador de tudo que é. E por que o Theta Healing é uma técnica tão poderosa e tão rápida nas curas? Sejam curas físicas, emocionais, psicológicas, etc. Por quê? Cocriação, né? Manifestar aquilo que a gente quer. Porque todos os comandos da técnica são feitos a partir do sétimo plano da existência, que é o plano do Criador. E para o Criador, tudo é possível. Tudo existe. Tudo é capaz, tudo é amor incondicional. Não há limitação, não há resistência, não há o que não pode ser feito. Tudo pode ser feito. Então, quando a gente acessa isso através do Criador, a gente acessa essa voz elevada, essa consciência elevada, essa consciência de criação de tudo que é. E por isso que é tudo muito potente, por isso que é tudo muito rápido, por isso que é tudo muito fluido, por isso que é tudo muito leve. Porque a gente está conectado na pura energia e essência do amor incondicional. É isso que é o sétimo plano da existência. E quanto mais você vai limpando o seu sistema de crenças, quanto mais você vai tirando e desbloqueando crenças do seu sistema, mais conectada com o sétimo plano da existência você fica. Mais essa conexão é rápida. Então, quanto mais você vai limpando as suas crenças e quanto mais você vai praticando isso, você não precisa fazer toda a meditação, todo o processo de ir para o sétimo plano, como eu trago aqui para vocês nas meditações. Às vezes, até de olhos abertos, às vezes com os olhos, só fecha os olhos, pronto, papum, se conectou, entendeu? Tudo depende do quanto você cuida do seu corpo, mente e espírito. Quanto mais você trabalhar esses três aspectos, mais você consegue aprimorar e aperfeiçoar essa conexão com o Criador de tudo que é, tá? E esse é o processo de evolução que a gente traz, né, através da técnica Theta Healing, porque quanto mais eu vou praticando isso, é como se eu fosse ficando mais... Imagina que eu sou um canal, né? Eu sou essa água aqui, ó, essa garrafa. Eu sou um canal. Então, quanto mais eu trabalhar com as sujeirinhas que estão aqui dentro, mais esse canal ele vai ficando transparente e mais eu dou espaço, eu abro espaço para essa energia divina fluir através de mim. E aí essa energia divina ela flui através de mim e aí eu consigo manifestar as coisas que eu quero na minha vida, eu consigo ter curas, eu consigo proporcionar curas, eu consigo fazer isso na minha vida, mudar o que eu quiser mudar na minha vida. Por quê? Porque eu permito que essa energia de tudo que é do sétimo plano do Criador, ela flua através de mim. E para essa energia, tudo é amor incondicional, tudo é possível, tudo é o bem, tudo é amor. Entende? É isso que acontece. Então, por isso que tudo que a gente falou ontem do sistema de crenças, por isso que tudo isso é importante, por isso que tudo isso ajuda, por isso que tudo isso acelera o teu processo. Você olhar para essas crenças, você compreender essas crenças, você trabalhar isso dentro de você, sabe? E aí você vai tendo o seu processo de evolução, né? Então, eu queria que vocês percebessem, assim, quem tá acompanhando aqui todas as lives, e até para quem assistiu o replay, né? O quanto todo o conteúdo, né, que eu tô trazendo aqui, ele tá concatenado, ele tá mostrando para vocês essa sequência desse processo evolutivo, sabe? Como que a gente vai dando os nossos passos nesse nosso processo evolutivo para que a gente consiga deixar essa centelha divina aflorar dentro da gente, para que a gente consiga deixar esse canal o mais aberto possível para receber essa conexão divina, para que a gente possa viver e manifestar aquilo que a gente quer, para que a gente possa se libertar dos padrões que nos impedem de viver o que a gente quer e que a gente
viva a nossa essência, a nossa verdade. Por isso que o nosso propósito de vida é ser a gente, porque a gente é a essência divina, é só isso. Só que para isso, se eu tiver com um monte de terra aqui, eu não dou espaço para essa energia fluir. Então eu preciso tirar e encontrar essa pura essência que está aqui dentro. Esse é um dos nossos trabalhos aqui, né, nessa existência, nessa vida. Então, esse conceito dos 7 planos da existência tá quase acabando aqui. Vou fazer um fechamento rápido com vocês. Se vocês tiverem dúvida, vai colocando aqui, tá? Oi lá! Então, se você tiver dúvida, só coloca aqui, eu vou fazer um fechamento. Esses 7 planos da existência, gente, o que a gente aprende, né, que a Vaia nos ensina na técnica Theta Healing? A gente aprende a fazer uma conexão com todos esses planos e com o poder de todos esses planos que estão todos coexistindo, não é um depois do outro, tá tudo coexistindo. Então a gente aprende a acessar essa energia através do Criador de tudo que é. E olha o quanto isso traz de empoderamento para a nossa vida. Olha o quanto isso traz de poder para a nossa vida, que a gente pode usar para o bem maior, com amor incondicional, para acelerar os nossos processos, sabe? Para curar a gente, para curar o outro, para curar o planeta. E passar a ter uma relação melhor com todas as coisas que estão à nossa volta, sabe? Então, é isso que é o incrível de conhecer esses 7 planos da existência. E assim, podia ficar um dia inteiro, eu já falei, existe um curso de aprofundamento que é só dos 7 planos da existência, tá? No DNA básico, que é o primeiro curso da técnica, a gente fala um pouco mais em detalhes sobre o 7º plano. Então, você começa a entender também esses 7 planos da existência com um pouco mais de detalhes do que eu trouxe aqui, para depois poder se aprofundar nisso, tá? Então a gente começa a entender como que a gente se comunica, a gente aprende os comandos para acessar esses planos, para fazer curas através desses planos. A gente também faz muitos testes de crenças para saber se a gente tem votos ou juramentos com algum outro plano de existência. Às vezes tem curadores ou pessoas que têm algum voto com algum outro plano de existência e que impedem de ser curadores, por exemplo. Ou que impede de fazer algum serviço, de fazer alguma coisa, porque está com algum voto ou com alguma crença ligada àquele plano de existência. Ou até mesmo que precisa sofrer para se conectar com o Criador, às vezes é um voto, às vezes é um juramento que tenha sido feito com outro plano de existência. Então aqui no DNA básico a gente aprende a identificar essas crenças, se a gente tem algumas crenças desse nível também, para liberar isso da gente, né? E a gente poder fluir com fluidez, né? Com naturalidade, tá bom? Então, amanhã, gente, já tá acabando aqui. O Insta já vai me derrubar. Amanhã eu vou trazer para vocês estudos de caso. Então, eu vou trazer exemplos de curas que eu já fiz comigo e também de atendimentos meus para que vocês entendam coisas práticas que o Theta Healing nos ajuda a resolver e encontrar as causas, tá? Então, amanhã vai estar muito legal que eu vou trazer exemplo real aqui. Obviamente que sem citar, né, nomes, nada, tudo com confidencialidade, mas porque eu quero que vocês entendam na prática quais questões podem ser trabalhadas através do Theta Healing, tá? E aí, para quem entrou depois, para quem não tava aí desde o comecinho, ontem eu divulguei a surpresa nos meus stories, né? Que a gente vai ter uma turma no final desse mês do DNA Básico, que é o primeiro curso do Theta Healing, e eu tô criando um grupo no WhatsApp para quem se pré-inscrever, onde eu vou dar todas as informações, dúvidas, etc., conteúdo. E eu vou também dar bônus para quem estiver no grupo, bônus exclusivo para quem estiver lá dentro do grupo. E também uma condição especial para quem estiver lá pré-inscrito, tá? Então, quem tiver pré-inscrito vai ter uma condição especial para fazer parte dessa primeira turma, que você vai poder ser ou profissional holístico, terapeuta, se você quiser, ou usar para o seu próprio autoconhecimento, tá bom? O link tá no meu perfil do Instagram. O horário da live, 12:00. Todos os dias ao 12:00, tá bom? Gente, tá caindo aqui, eu vou fechar para dar tempo de salvar e a gente se vê amanhã 12:00.
Beijo!